Olá, povo de Cristo, graça e paz, tudo bem com você? Bem-vindo ao canal Colégio do Discípulo. Você que já me conhece, para você que não me conhece, eu sou o diácono Jonathan Cadiz, sirvo como diácono na Assembleia de Deus, no Jardim Redentor, em Belfor Roxo, Rio de Janeiro, Ministério de Bento Ribeiro, igreja presidida pelo pastor Emanuel Silva e dirigida pelo meu amigo e pastor Rodrigo Moreira Lima. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Para você que é inscrito ou ainda não é, seja muito bem-vindo. E para você que não é, o meu pedido especial para que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative aí o sininho das notificações para que você seja abençoado por esse canal e você também nos abençoe com a sua ajuda. Porque quando você faz isso, o YouTube ele abre a janela aí para a gente ter mais visualizações. E para você que já é inscrito, também não deixe de dar o seu like, tá? Compartilha. Vamos comentar esse assunto, até porque hoje nós vamos para a playlist reagindo a opiniões alheias. Hoje tem a nossa React falando sobre as opiniões alheias. É aquela nossa playlist onde juntos nós vemos as opiniões e damos a nossa opinião. E você pode dar a sua opinião através dos comentários. Lembrando que a sua opinião pode ser diferente, mas não deixe de comentar. E juntos nós vamos sendo edificados pela palavra de Deus. O assunto desse vídeo é um assunto que está bombando nas redes sociais. O pastor André Valadão, da Igreja Lagoinha, pastor presidente da Igreja Lagoinha, ele foi perguntado por que chamou a Adventista do Sétimo Dia de seita. Ele então deu a resposta dele afirmando que a Adventista era uma seita. Então o arqueólogo, o pastor Rodrigo Silva, que é da Adventista do Sétimo Dia, ele rebateu as acusações do pastor André Valadão, fez um comentário e duras críticas contra ele. E então o pastor André Valadão respondeu novamente essa reação do pastor Rodrigo Silva. No meio dessa história, entrou o pastor Eliseu Rodrigues. Ele estava fazendo uma live de perguntas e respostas e alguém perguntou se a Adventista do Sétimo Dia era realmente uma seita e ele afirmou que era uma seita. Então o pastor Eliseu Rodrigues acabou entrando nessa história. O pastor Rodrigo Silva novamente decidiu se posicionar. Então ele faz uma live para poder defender a doutrina da Adventista do Sétimo Dia. Depois disso, o pastor Eliseu Rodrigues fez uma live em resposta ao pastor Rodrigo Silva. Vai lá na descrição que tem um link dessas duas lives, tá? A live do pastor Rodrigo Silva e do pastor Eliseu Rodrigues, tá bom? Vai na nossa playlist, tem uma live minha com o presbítero André Colli, falando sobre os ensinamentos da Adventista do Sétimo Dia. Tá? Então lá você vai ficar por dentro de cada ponto das doutrinas adventistas. Então vai lá, tá? Então vamos assistir um trecho da live do pastor Rodrigo Silva e um trecho dessa live também do pastor Eliseu Rodrigues. Então a gente volta dando a nossa opinião e você deixa a sua opinião nos comentários. Vamos lá assistir. Atos 17, versos 11 em diante. Ora, os de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. É lógico que aqui eles examinavam as Escrituras para ver se estavam dentro do ensino dos apóstolos. Seita, isso já está comprovado, todo mundo sabe que é seita e tudo mais. Isso também dito a esmo de maneira irresponsável, gera um certo questionamento. Em primeiro lugar, o que é seita? E quem deu a você, que acusa o outro de seita, como se diz assim, a nomenclatura, o fórum, a autonomia para falar aquele é seita, esse não é? Eu explico por quê. Porque, a rigor, a doutrina para a fé católica, ela diz que todos os protestantes são seita. Que a igreja verdadeira é a igreja católica, porque a igreja católica que foi fundada dos apóstolos. As outras são seitas. A igreja católica afirma isso bem claro. É só você ouvir alguns vídeos aí de apologetas católicos. Batista, presbiteriano, tudo são seitas. Seitas protestantes. Então, à luz da igreja católica, seitas são todos os evangélicos. Aí você vai para o mundo evangélico, você vê assim, há doutrinas que são diferenciadas. Por exemplo, para os presbiterianos é muito preciosa, muito cara a doutrina de Deus predestinando as pessoas para salvação ou perdição. Eles não abrem mão disso.
Pelo menos uma grande parte dos presbiterianos de maneira oficial, embora a igreja presbiteriana é muito subdividida. Aí, os batistas não têm essa ideia de predestinação. Por outro lado, se você for um presbiteriano cessacionista, eu falo assim porque tem várias linhas no presbiterianismo, se você for um presbiteriano cessacionista que acredita que os dons do Espírito cessaram no período apostólico, então você vai dizer que o dom de línguas do pentecostal é uma heresia, porque não existe mais a continuidade dos dons, cessou na época apostólica. Por outro lado, se você é um pentecostal, você vai dizer que heresia é afirmar que os dons do Espírito terminaram, porque para o pentecostal é muito preciosa, é muito cara a doutrina do batismo no Espírito Santo como manifestação pública do falar em línguas. Então, nesse sentido, quem é aceita? E todos esses grupos que eu mencionei aqui, à guisa de ilustração e muito respeitosamente, todos eles dizem, nós somos sola escritura. Sola escritura é uma expressão latina usada na época de Lutero para dizer, nós só baseamos as nossas doutrinas na Bíblia. Então temos que explicar o que significa esse sola escritura, porque o sola escritura do pentecostal entende que um sinal claro de que aquele movimento é de Deus é o batismo com o Espírito Santo e a manifestação do dom de línguas. E eles são sola escritura. O sola escritura do presbiteriano o leva a crer que Deus predestinou alguns para a salvação e outros para a perdição eterna, que o livre-arbítrio é uma ilusão. E as pessoas já estão predestinadas pela soberania de Deus. E eles são sola escritura. Mas os assembleianos não dizem isso. Oficialmente, pelo menos. Então, assim, você vê que há, nos movimentos que dizem sola escritura, entendimentos diametralmente opostos da Bíblia. Então, por que nesse bojo, o adventista que tiver uma conclusão sola escritura diferente de outros, esse aceita é leproso? São dois pesos, duas medidas. Velho, protestantismo ou catolicismo? Quem veio primeiro? O catolicismo com seus desvios ou a reforma? Aí você diz, a reforma veio depois. Comparada ao tempo de trevas do catolicismo, a reforma protestante é o rompimento de um ciclo. Aí eles perguntam para nós, e aí? Com quem vocês concordam? Com a história antiga ou com o novo que surgiu rompendo um ciclo? E eu respondo, discípulo de Ellen, o protestantismo não é uma inovação. O protestantismo não é uma invenção. O protestantismo que veio depois é o resgate das escrituras. O protestantismo é o resgate da autoridade da palavra de Deus. O protestantismo é o resgate da mensagem da graça. O protestantismo é um resgate das doutrinas basilares da fé. Salvação pela graça, pela fé, na pessoa de Cristo Jesus. Todas as doutrinas devem ser baseadas nas Escrituras. Isso é o protestantismo. Não é uma invenção, é um resgate. É um retorno. Dr. Rodrigo Silva, eu anotei aqui, ó. Ele diz assim, estão dizendo que o Adventismo é uma seita, que Ellen White era uma herege. Será que ela era mesmo? Aí ele fala assim, primeiro ponto. Se Ellen White é uma seita, os calvinistas e arminianos têm um debate entre si de muito tempo, e um para o outro também é herege. Você pode chamar isso de teologia contraditória, mas nenhum calvinista e nenhum arminiano coloca outros escritos no mesmo nível das escrituras. Segundo, nenhum calvinista, nenhum arminiano coloca o diabo como corredentor. Nenhum calvinista, nenhum arminiano afirma que a obra de Cristo não se completou na cruz. Nenhum arminiano, nenhum calvinista afirma que haverá um juízo investigativo para ver quem está salvo ou não. Nenhum arminiano, nenhum calvinista afirma que se você não guardar o domingo, você vai para o inferno. Nenhum deles afirma isso. Que o bode expiatório é Satanás, porque Satanás é o corredentor. Nenhum arminiano, nenhum calvinista afirma que ao encarnar Jesus assumiu a natureza pecaminosa. Bom, galera, quanto às questões citadas pelo pastor Rodrigo Silva, o pastor Eliseu Rodrigues já respondeu muito bem. Tá? O catolicismo
ele não vem, né, na prática. Obviamente que se você vai pegar o protestantismo e dizer que ele saiu do catolicismo, você vai dizer que o catolicismo veio primeiro. O protestantismo é um retorno, tá, às verdades bíblicas, como o pastor Eliseu Rodrigues falou. Nós somos a igreja de Atos 2, nós somos a igreja dos apóstolos, a igreja dos pais da igreja, etc. A igreja católica se desviou do caminho da verdade e o protestantismo retornou. Tá? O calvinismo e o arminianismo citado, né, o pastor Eliseu Rodrigues também já respondeu muito bem. Estou com todas as respostas do pastor Eliseu Rodrigues e concordo com todas elas. Calvinismo e arminianismo são interpretações contraditórias, tá? E essas interpretações contraditórias, ela tem a Bíblia como regra, como parâmetro, como base. Então, assim, não tem livros escritos por outras pessoas, tá, que distorcem ou ocultam os verdadeiros ensinamentos bíblicos. Não. Se você pegar calvinista, arminianista, todos os dois têm base bíblica. A interpretação que é diferente. E venhamos e convenhamos, é muita falta de argumento bíblico usar esse tipo de argumento que o pastor Rodrigo Silva usou. É um homem muito inteligente, é um ótimo arqueólogo, é doutor, porém, como teólogo, parece que deixa um pouco a desejar, não falando apenas desse vídeo, mas de outros que eu já vi o pastor Rodrigo Silva falando sobre teologia. Tá? Eu acho que é muita falta de argumento bíblico, tá? Mas vamos lá. Então, eu vou me ater a ficar em 3 perguntas. 2 dessas perguntas foram feitas pelo próprio pastor Rodrigo Silva, tá? E uma pergunta é o título do vídeo. E se eu coloquei a pergunta como título do vídeo, você quer a resposta dessa pergunta, né? As perguntas que eu vou responder aqui, visto que o pastor Eliseu Rodrigues já respondeu todas as outras, é a seguinte. O pastor Rodrigo Silva começa o vídeo perguntando o que é uma seita. Primeira pergunta. A segunda é: quem ou o que nos dá autonomia ou nos dá autorização, autoridade, né, nos dá base para determinar o que é uma seita ou não? Segunda pergunta. E a terceira pergunta é o título do vídeo. Afinal, a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita ou não? Quero começar lendo com você a segunda epístola de São Pedro, capítulo 1, versículo 20. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Ou seja, eu não posso interpretar a Bíblia como eu quero. Quem dirá inventar o que não tem na Bíblia? Mas eu quero começar esclarecendo algo, tá? O texto referido pelo pastor Rodrigo Silva, ele foi muito bem explicado pelo próprio pastor Rodrigo Silva, porém ele foi mal usado. E por quê? Vamos ler esse texto. Atos 17, versículo 11. Ora, estes foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Foi bem explicado porque o pastor Rodrigo Silva explicou que os crentes de Bereia, eles iam na Bíblia analisar tudo que estava sendo pregado para ver se realmente estava na Bíblia. Mas ele é mal usado. E por que ele é mal usado pelo pastor Rodrigo Silva? Porque esse texto deveria ser usado contra os ensinamentos da senhora Ellen White. Se eu comparar alguns ensinamentos, que são muitos, da Ellen White com a Bíblia, eu vou achar respaldo na Bíblia? Ora, porque era isso que os crentes de Bereia faziam. Eles comparavam os ensinamentos. Pedro diz que nenhuma profecia bíblica é de particular interpretação. Então, se eu comparo, o que eu vou ter? Vamos ver isso mais para frente, tá? Primeira pergunta que o pastor Rodrigo Silva faz é: o que é uma seita? E para entender o que é uma seita, nós temos que entender o que é uma heresia. Você já reparou que o termo seita e heresia ele vem sempre junto? A heresia, né, no grego, tem um significado de escolha, seleção, preferência. Tá? Daí surge o termo da palavra seita, mas por efeito de semântica. Tá? Mas o fato é que, do ponto de vista cristão, heresia é o ato de um indivíduo ou um grupo afastar-se do ensino da palavra de Deus e adotar e divulgar suas próprias ideias ou ideias de outrem, ou divulgar ensinamentos de outras pessoas que fujam da verdade bíblica, tá? Em matéria de religião, tá? Em resumo, é o abandono da verdade. Então, um grupo que adota esses ensinamentos heréticos, ele é denominado como seita, tá? Então, isso é uma seita. Seita, basicamente, é o que prega um ensinamento contra a palavra de Deus. Qualquer novidade ou qualquer distorção da palavra de Deus é uma heresia, e quem prega uma heresia, qualquer grupo que prega essa heresia é denominado seita.
Tá? A segunda pergunta foi: quem ou o que nos autoriza, nos dá autonomia para determinar o que é seita e o que não é seita? Gálatas capítulo 1, versículo 8, Paulo diz: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja maldito, seja anátema. Ou seja, se a Bíblia é o parâmetro e se heresia é o ensino distorcido da Bíblia, é uma mentira, uma inverdade, foge dos parâmetros da Bíblia, o que me dá autonomia, o que me dá autoridade é a Bíblia. Veja que no texto de Gálatas, Paulo ele tem uma preocupação tão grande com o ensino da verdade, que ele diz até se nós mesmos pregar um outro evangelho, ou ainda que um ser espiritual. Então, como identificar uma seita? A seita ela é identificada por aquilo que ela prega a respeito de alguns assuntos, que eu vou citar aqui. Primeiro, sobre a Bíblia Sagrada. Segundo, sobre a pessoa de Deus. Sobre a queda do homem e o pecado. Sobre a pessoa e a obra de Cristo. Sobre a salvação e sobre o porvir. Tá? Então, nós precisamos analisar todos esses pontos de acordo com a Bíblia, para entender se o que está sendo pregado é uma verdade ou não. Tá? Para distinguirmos se o que é ensinado é uma verdade, por isso eu disse que o texto de Atos 17:11 foi usado erroneamente pelo pastor Rodrigo Silva, tá? Porque eles analisavam tudo de acordo com as Escrituras. E é isso que nós temos que fazer. Sola Escritura. Tudo tem que ser analisado perante a Bíblia. Então, se algum desses assuntos não se enquadra, não se encaixa com as Escrituras, nós podemos ter certeza que estamos diante de uma seita herética. Então, nós temos autoridade para analisar o que é seita, nós temos a autoridade para falar que é seita e para combater qualquer seita e heresia. Tá? Se você não sabe, muitas das cartas, das epístolas, até a própria de Gálatas que eu li, a de Pedro também que eu li, são epístolas para combater heresia. Tá? Então, temos que identificar a heresia, temos que identificar as seitas, temos que confrontar as seitas, porque a Igreja de Cristo ela precisa identificar e ela precisa sim combater as seitas, tá bom? E as heresias. Agora vem a pergunta que todo mundo está fazendo nos últimos dias. A Adventista do sétimo dia é uma seita? Bom, se para identificar uma seita nós temos que analisar qual é o ensinamento desses aspectos, desses pontos que eu citei aqui, o que a Adventista do sétimo dia fala sobre a palavra de Deus? Ela fala sobre a inerrância das Escrituras, mas ao mesmo tempo ela quer pegar os livros de Ellen White e colocar no mesmo nível que a Bíblia. Sobre o homem e o pecado, os ensinos de Ellen White colocam Satanás como um corredentor. Tá? O bode Azazel ele é um bode emissário que ele faz expiação pelo pecado. E esse bode Azazel, lá de Levítico, segundo o ensinamento de Ellen White, revelações que Deus deu a Ellen White, esse bode Azazel é Satanás. Segundo a interpretação adventista do sétimo dia, esse bode Azazel é Satanás. Ou seja, Satanás é um corredentor. Satanás ele faz expiação pelo pecado também. E o que eles dizem é que como Satanás tem culpa no pecado, ele tem que levar a parte dele. Então ele pega esse pecado e leva. Tá? Isso é heresia. O ensinamento que Satanás pediu perdão para Jesus, isso não está na Bíblia. O ensinamento de que Jesus é Miguel. Vai vendo os pontos que eu pontuei aqui. O que fala sobre a Bíblia, sobre o homem, sobre o pecado, sobre a pessoa de Cristo. Que Cristo, ele é um ser criado, Miguel. Cristo, ele não é Miguel. Cristo, ele criou Miguel. Cristo não é criatura, é criador. Tá? Que Jesus, outro ensinamento da Adventista, que Jesus assumiu a natureza pecaminosa. Gente, é um perigo isso. Isso chega a ser uma blasfêmia. Mas é um ensinamento da Adventista do sétimo dia. Tá? Que Deus revelou a Ellen White o dia do retorno, a data que Jesus iria voltar. Ellen White diz também que teve essa revelação, mas que não podia falar a data, mas ela sabia quando Jesus ia voltar. Isso é heresia. Nem Jesus, quando estava na Terra, sabia quando ele ia voltar. Isso não compete ao homem. Isso é mentira, isso é heresia. Tá? O inferno não é real. O tormento do inferno não é eterno. O inferno é somente um local, a sepultura, e no final todos os pecadores eles vão ser exterminados. Tá? Isso é mentira, é heresia. O próprio Jesus disse que uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a morte eterna. A Bíblia fala que existe um inferno. A Bíblia fala que o juízo será eterno. O sábado é o selo de Deus. Então isso aqui também mexe com o porvir. Tudo que eu citei aqui para você identificar uma seita é ensinado pela Igreja Adventista. Porque naquele grande dia,
O que vai te salvar não é o sangue de Cristo na cruz, mas é se você guarda o sábado. O ensinamento da Adventista do sétimo dia ensina que quem não guarda o sábado vai para o inferno. Isso é heresia. Tá? É colocar a Bíblia no mesmo nível do que os livros de Ellen White. Eles têm Ellen White como uma profetisa que escreveu os seus ensinos inspirada por Deus. É por isso que essas coisas não estão na Bíblia, mas eles creem como verdade. Tá? E para eles você tem que seguir tanto os livros de Ellen White como a Bíblia. Eles podem dizer que não, o pastor Rodrigo Silva pode fazer live à vontade e negar, mas essa é uma verdade. Entrou da porta da igreja da Adventista para dentro, é isso que eles ensinam. Tá? E detalhe, eles estão se doendo por dizer que a Adventista é uma seita, mas eles dizem que todas as outras igrejas que não são adventistas são a Babilônia. Só a Adventista do sétimo dia que é a igreja verdadeira. Então eles podem fazer, né? Mas não podem falar deles. Agora, o juízo investigativo, e a gente termina. Bom, segundo William Miller, que foi o fundador, na verdade, do pensamento adventista, quando o nome ainda não era esse, ainda não tinha se sistematizado, isso foi sistematizado depois com Ellen White, segundo ele, em uma revelação, foi mostrado para ele que Jesus voltaria no ano de 1844. Obviamente que isso não aconteceu, ele ficou com cara de tacho, e isso passou. A senhora Ellen White, para encobrir, estou falando português, claro, estou falando rasgado, não estou vendo eu desrespeitando ninguém, mas é uma verdade. A senhora Ellen White, mais para frente, ela entendeu, por uma revelação divina, que, na verdade, Miller ele não errou. A data era 1844. Aí ela pega a carta aos Hebreus e diz que em 1844 Jesus voltou sim, mas ele voltou ao céu. Para quê? Para fazer o que o autor aos Hebreus disse, entrar de uma vez por todas no santuário. E o que Jesus foi fazer nesse santuário do céu? Purificar o santuário do céu que ficou impuro com a queda de Satanás. E lá, né, no santuário do céu, ele está completando a obra da cruz. Para mim, é a pior heresia da igreja adventista do sétimo dia. Ou seja, a obra de Jesus Cristo no Calvário não foi suficiente. O sangue de Jesus não nos comprou de todo o pecado. De 1844 para trás, eu não sei qual foi o destino das pessoas que morreram em Cristo, porque essa obra só vem a ser concluída de 1844 para frente. Então esse é o ensinamento da igreja adventista do sétimo dia. Eles tiram a obra do Calvário, eles tiram a autoridade, eles tiram a divindade de Cristo, dizendo que ele é apenas um ser chamado Miguel. Eles colocam Satanás como um corredentor, dizendo que ele também faz expiação por pecado, e todas as coisas que eu citei aqui. Então a adventista do sétimo dia é uma seita. Cuidado com o que você ouve. O ensino pode ser charmosinho, pode ser bem ensinado. O professor, a pessoa que está ensinando pode ter uma voz mansa, pode saber ensinar, pode ter muito amor, mas cuidado com as heresias. E como é que eu consigo me prevenir, me precaver? Bíblia Sagrada, tá? Aqui, só o que está aqui é o que te leva para a vida eterna. Sola Escritura. Passou disso, é anátema, tá bom? Querido, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e te espero nos próximos vídeos, tá bom? Fique na paz. Deus abençoe sua vida. Um abraço.